Olá, meu nome é Ítalo de Moraes e agora eu vou te mostrar um jeito de estudar diferente daquele método tradicional que só atrasa a sua caminhada até a aprovação. Eu vou te ensinar o passo a passo que eu utilizei para conseguir ser aprovado em 3 universidades federais no curso de Medicina. Eu reuni tudo que funciona em um método que vai fazer você ser aprovado no curso que você quiser, o método Gabarita Veste. Imagine que você, ao assistir às primeiras aulas de ecologia, não sabia exatamente o que era cadeia alimentar, teia alimentar, níveis tróficos. Então, à medida que você foi prestando atenção na aula, foi se familiarizando com esses termos, você sentiu segurança para começar a fazer questões, começou também a fazer os seus resumos. E aí você fez essas primeiras questões, avançou para um outro assunto e assim foi seguindo o cronograma do pré-vestibular. E esse simples passo, aparentemente normal, apresenta um erro tão grande que pode custar a sua aprovação. E agora eu vou te explicar por quê. Perceba que você deu continuidade nos seus estudos, foi para outros assuntos e acabou deixando o que você aprendeu em ecologia para trás. Você concorda que a chance de você esquecer o primeiro assunto é muito grande? Na verdade, quem nunca esqueceu um assunto após terem passado alguns dias desse contato inicial? Quero dizer a você que existe algo que eu criei chamado a jornada da aprovação. Essa jornada engloba todos os passos que você deve seguir para que você seja aprovado no curso que você quiser. Na jornada da aprovação, aquela primeira aula que você assiste não deve ser o último contato com o assunto. Na verdade, é apenas o primeiro passo. Não faz sentido você achar que assistir a uma aula e fazer algumas questões vai fazer você ter uma memória de longo prazo. Esse primeiro passo chama-se tradução inicial, em que você vai começar a conhecer e entender esse assunto. Após a tradução inicial, você precisa avançar para passos que realmente fortaleçam o seu conhecimento. Esse processo é chamado de consolidação. A consolidação é dividida em 3 camadas de revisão. Eu quero dizer para você que você não precisa de métodos engessados de revisão espaçada, mas sim de um processo contínuo de revisão daquilo que você já estudou. O processo que eu criei das 3 camadas de consolidação é muito eficiente por ser extremamente fácil de ser aplicado. Você vai rever aquilo que você estudou constantemente e vai avançar para o contato com as questões de prova. A camada 1 é a camada de questões dos assuntos novos. Aquele primeiro passo que eu falei, dos assuntos de ecologia, é apenas o início da tradução. Aqui na camada 1, você vai dar continuidade àquele mesmo conhecimento, fazendo mais questões de ecologia. Dessa forma, você deve ter um controle desse retorno aos assuntos em que você já tenha feito a tradução inicial. Esse controle não precisa ser engessado de 2, 7, 15, 30 dias. Uma forma simplificada é a cada assunto novo, você voltar alguns passos e fazer algumas questões dos assuntos já vistos. Isso de maneira mais rápida e direta, porque você não vai precisar assistir às aulas novamente. Após essa revisão, você vai avançar para os assuntos novos. A camada 2 da consolidação é composta pelo material de apoio. Você vai revisar as suas anotações, flashcards, mapas mentais, de forma que você consiga continuamente revisar os principais pontos que você precisa melhorar. Existem diversas formas de definir a periodicidade da camada 2. Você pode optar, por exemplo, por uma pequena revisão quando você for estudar uma matéria específica. Ou então, você reserva um horário da semana para essa camada. E assim você não vai ter dificuldade em organizar a revisão da camada 2. Por fim, a camada 3 é a camada de questões da sua prova-foco, em que você vai estar no ápice do seu aprendizado. É aqui que você vai aprender habilidades que não tem como serem desenvolvidas nas aulas teóricas. É o que eu chamo de competências de prova: velocidade, resistência, interpretação de questões. Essas questões podem ser feitas por área, como matemática, natureza, linguagens, humanas, ou por provas completas, que é o caso de simulados reais, contando o tempo como se fosse o Enem. Perceba como essa camada já te traz mais para dentro da realidade do que será a prova. Por isso, o aluno que quer aumentar a sua quantidade de acertos não deve deixar de treinar a camada 3. Agora, quero chamar a sua atenção para algo muito importante da aplicação da tradução inicial e das 3 camadas de consolidação, que é a correção de erros. Primeiro, tenha em mente que o erro não é o seu inimigo. Na verdade, ele é um direcionador. Ele vai demonstrar quais são seus pontos fracos. Por isso, o uso estratégico dos erros também será o diferencial na sua jornada da aprovação. Você deve detectar os seus erros cometidos, inclusive nas questões que você tem acertado sem querer. Por exemplo, quando você acerta no chute, ou então quando você fica em dúvida entre 2 alternativas, marca uma alternativa, acerta, mas mesmo assim, perceba que esse conhecimento não está realmente consolidado. Você precisa voltar nessa questão para tirar essa dúvida. Depois dessa detecção de erros, você tem que fazer a reversão de erros
e a retroalimentação. O que é isso? É você olhar as correções ou então voltar na teoria desse ponto específico, caso seja necessário. E assim você vai conseguir reverter esses pontos fracos. Perceba que é muito mais rápido do que você olhar uma aula completa novamente. Aproveite também essa correção de erros para retroalimentar o seu material de apoio. Você vai anotar os pontos mais importantes que você precisa memorizar. E assim você já vai direcionando os seus estudos para aquilo que é mais importante para você. Agora que você conhece todos os passos da jornada da aprovação, é possível perceber que há um alto nível de personalização dos seus estudos. Tudo deve ser direcionado conforme o seu ritmo. Entretanto, os pré-vestibulares têm um cronograma engessado para todos os alunos. Você acaba passando por um avanço artificial nos passos da jornada da aprovação. Dessa forma, ao avançar sem aprender os assuntos anteriores, você gera ineficiência nos seus estudos. Por isso, o método Gabarita Veste preza pela união entre qualidade e quantidade. Não adianta você olhar todos os assuntos e realmente não aprender. Essa grande quantidade de assuntos não representa a sua aprovação. Na verdade, temos que achar o equilíbrio, de forma que você constantemente faça sua revisão daquilo que você já tem estudado. E dessa forma você realmente vai ativar a sua memorização de longo prazo. Por isso, eu criei uma planilha exclusiva para você ter controle integral da aplicação das camadas de consolidação e também saber quais são os assuntos mais importantes do Enem. Por exemplo, nas abas de controle de cada matéria, você lança os dados das questões feitas conforme a camada 1 e faz as observações conforme as revisões da camada 2, do seu material de apoio. Você tem também a classificação de cada assunto para que você saiba exatamente o que estudar primeiro, em qual assunto investir mais tempo. Assim você vai otimizar os seus estudos de forma que eles ficarão muito mais eficientes. Pela aba de controle de simulados, você vai ter o controle sobre a camada 3 da consolidação, lançando os dados das provas que você já fez, com uma quantidade de acertos, conferir se você já corrigiu seus erros e anotar as suas estratégias de prova, de modo que você continuamente saiba o que você acertou e o que você errou. Por fim, na página de redação, você pode lançar os dados de cada redação corrigida, as notas por competência, além de escrever os feedbacks dos seus erros. Assim você vai poder acompanhar o seu avanço a cada redação que você fizer. Além da jornada da aprovação, o método Gabarita Veste direciona a organização do seu tempo de estudos conforme a importância de cada matéria na nota do Enem. Isso porque, para a mesma quantidade de acertos, algumas áreas do Enem geram mais pontos, como matemática e natureza. Dessa forma, você deve investir mais tempo em matemática e natureza do que em linguagens e ciências humanas. Perceba aqui mais um diferencial em relação aos pré-vestibulares, que gastam muito do seu tempo com matérias com menor relevância de pontos. Além disso, perceba que a redação é a prioridade número 1, porque ela sempre tem uma nota máxima de 1000 pontos e é exigido menos esforço para você garantir 900 mais do que, por exemplo, você estudar as 3 matérias de ciência da natureza, que é uma quantidade muito grande de conhecimento. E por a redação ter uma grande importância na sua nota final, você deve fazer pelo menos uma redação por semana. Na Gabarita Veste, eu faço mentorias semanais para tirar todas as dúvidas do aluno, de forma que você tenha um acompanhamento constante. Além disso, eu ensino como estudar cada matéria. Por exemplo, matemática tem uma forma diferente de estudar de ciências humanas, por exemplo, e você precisa aprimorar essa forma de estudar para garantir que o seu tempo seja melhor aproveitado. Eu ensino também todas as adaptações necessárias a seus estudos para que você tenha as estratégias de reta final quando a prova está próxima. Além disso, você aprende todas as estratégias de prova para que você saiba o que priorizar, a ordem de matérias que você deve seguir, como pular questões e assim usar o TRI a seu favor. Você aprende também as melhores técnicas de estudo e como utilizar essas técnicas da maneira correta, resumos, flashcards, mapas mentais, para que você tenha uma ótima revisão na camada 2. Eu tenho certeza da qualidade da Gabarita Veste e consciência do quanto ela pode te ajudar. Por isso, além de todos esses conhecimentos e ferramentas, você tem 7 dias de garantia incondicional sobre a sua compra. Dessa forma, você não precisa correr riscos, você vai ter acesso às aulas, participar de uma mentoria e comprovar na prática a revolução que a Gabarita Veste fará nos seus estudos. Inclusive, não importa se você é um estudante que começou a estudar agora ou se você já tem uma bagagem de estudos. Você vai receber o direcionamento correto do que fazer conforme o seu nível de conhecimento. Agora que você conheceu a base do método Gabarita Veste, convido que você venha fazer parte da comunidade Gabarita Veste, onde eu ensino os detalhes da jornada da aprovação e de como colocá-la em prática. Para ser o aluno gabaritador, basta clicar no link abaixo, garantir a sua vaga e iniciar a sua jornada da aprovação. Te aguardo na Gabarita Veste.